Eu convido os irmãos para que possam abrir a Bíblia, o aplicativo. Vamos ler o texto do livro de Salmos, capítulo 133, que é bem conhecido de todos nós. Salmos 133, que o salmista diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Texto escrito por Davi, rei de Israel, que com certeza, como líder máximo de Israel, sabia da importância do exército poder estar unido. Então, antes de nós aqui traçarmos algumas considerações sobre legado na história da igreja, vamos resgatar um pouquinho sobre esta série de mensagens. Legado, lá na primeira mensagem nós vimos que é da ordem de algo que nós deixamos para a posteridade. Diferente de uma herança em que todos aqueles que têm parte participam, o legado é algo mais direcionado. É o que você deixa para alguém. Então nós temos que deixar um legado, certo? Para aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Nós temos que deixar um legado na nossa família, um legado na igreja, um legado na sociedade. Legalidade remete à lei, então legalidade podemos assim falar que são brechas. Brechas que nós abrimos, brechas dentro do contexto legal, e precisamos entender que o mundo espiritual é regido por leis, ok? Existem leis, existem princípios. Então legalidade tem a ver com essas brechas que são dadas em que nós podemos ser afetados. Se você tem um processo na justiça e se o advogado não constrói bem essa peça ali, o contrato, tem uma brecha, pode prejudicar você. Quando nós, na nossa vida para com Deus, deixamos brechas, então é tão somente uma brecha que pode vir e pode nos prejudicar. Um exemplo claro, quando eu digo aqui de brecha, é aquela história lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, que fala de um homem que tinha uma casa muito bem cuidada, ornamentada, mas que ele se descuida, ok? E dá a entender então que esta casa está vazia. Então vamos entender este vazio pela ausência do Espírito Santo de Deus. E aí diz o texto que o inimigo, então os demônios, vendo que aquela casa estava vazia, voltaram para aquela casa e fizeram ali fortaleza. Isso tem a ver, então, com a nossa vida espiritual, que nós não podemos deixar que a nossa vida espiritual, que o nosso coração, que a nossa mente fique vazia para que o inimigo não faça fortaleza. Temos que entender o que a Bíblia fala, que é, na verdade, para destruirmos as fortalezas, isso pela graça de Deus, que, na verdade, são construídas no decorrer do tempo na nossa mente. Então, precisamos sempre exercitar uma nova maneira de pensar. A maneira humana que nós temos de pensar, ela é tacanha, ela é limitada, ela é quadrada. Nosso pensamento é muito racional, ok? Nós precisamos então colocar este pensamento, não que vamos ser irracionais, mas colocar este pensamento em obediência a Cristo. Exemplo. No seu pensamento pode aparecer que por você estar com esta ou aquela doença, que você vai morrer amanhã. Bom, você vai morrer mesmo. Isso é fato. Se Jesus não voltar, vai morrer. Mas aí você dorme, amanhece e viu que não morreu. Você não morreu e perdeu o dia, porque ficou preocupado que ia morrer. Tá? Você vê uma situação na vida em que você acha que não vai dar conta dessa situação. E aí então você se depara com ela e é surpreendido, porque conseguiu. Deus colocou uma pessoa, resolveu. Então perdeu lá uma noite de sono, ok? Desperdiçou um tempo que não vai voltar, ou seja, e aí não se concretizou. Então tem esta ordem de poder gerir o pensamento. Isso é muito importante. Muito importante, porque no tempo em que nós estamos vivendo, na era da comunicação, essa comunicação ela tem sido colocada e bombardeada em nossa mente para que nós possamos pensar da maneira que eles querem que nós pensemos. Então que vai dar tudo errado, que o mundo vai acabar, que não pode sair de casa,
Então, enfim, aí a gente perde a perspectiva de vida, a gente perde a esperança, a gente perde o elan. E quando se perde isso, se aparece ansiedade, aparece depressão, aparece desânimo, aparece burnout, aparece esfriamento espiritual, porque nós nos deixamos levar, então, por um pensamento que não deveríamos alimentar. Paulo deixa isso muito claro quando ele fala lá em Filipenses que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, os nossos pedidos devem ser conhecidos diante de Deus com oração, súplicas e ações de graças. E ele fala, no demais, tudo que é bom, tudo que é justo, o que tem virtude, o que tem valor, nisso então pensai. Agora, falando sobre a questão da unidade, por que então eu destaco a questão da unidade para poder falar sobre legado e legalidade na igreja? Porque sabemos muito bem que há uma batalha espiritual, está dada essa batalha espiritual desde que o inimigo entrou no mundo. E toda a ação do inimigo é impedir dois tipos de comunicação. Dois tipos de comunicação. A primeira comunicação é minha para com Deus. Ele quer que eu e você percamos este nível de comunicação, que se estabelece a partir de quê? Da Bíblia, da oração. Então a gente esfria, a gente não conversa, esfria esse relacionamento espiritual. Preste bem atenção. Nós tivemos semana passada a bênção do encontro de casais, onde somos estimulados a conversar. Aqui nós temos o diálogo entre casais. Por que alguns casamentos acabam? Porque acaba a comunicação. Porque esfria a comunicação. Então nós não podemos permitir que no plano espiritual esta comunicação seja interrompida. Isso pode parecer uma coisa fácil, mas é difícil. Porque nós estamos sendo, repito, bombardeados por uma coisa aqui, que é o celular, que é um computador nas mãos, que rouba o nosso tempo. A gente não tem noção disso, mas rouba o nosso tempo. Rouba como que uma corrente de um rio que vai esburacando a margem, e você não percebe, daqui a pouco foi tudo esburacado. Então nós temos que estar atentos nessa questão do nosso tempo, que é importante para o tempo. Por outro lado, também tem a comunicação horizontal, que é entre nós. Nós somos seres sociais, nós não somos ilhas. Nós nos relacionamos. E dentro deste contexto de relacionamento, tem o que diz respeito a nós enquanto igreja, que a Bíblia fala lá no texto de Efésios que nós somos família de Deus. Então, se tem uma família, se pressupõe que tenha que ter uma boa comunicação. Muito embora não seja essa a realidade em muitas famílias hoje. Não seja a realidade em muitos casamentos hoje. Eu não sei aqui como é que você está na sua casa. Eu não sei como é que está o diálogo na sua família. Talvez nesta manhã nós tenhamos aqui entre nós e pessoas que estão conosco, que estão aqui. Quem sabe do lado da esposa, do lado do esposo, do lado dos filhos, aqui. Mas em casa estão separados. Que dão hoje aqui uma aparência que está tudo bem, mas não está tudo bem. Ok? Bem, então, é preciso reconhecer que não está bem para poder pedir ajuda a Deus e ajuda às pessoas. A igreja, portanto, é uma família. E nunca ela pode, então, ter uma interrupção dessa comunicação transversal. Dessa comunicação transversal. Nós somos uma família, como família, pessoas de diversas idades, culturas. E o nosso exercício é para que nesta formação de igreja, que Apocalipse fala, quando tem a grande multidão de povos, de todas as raças, línguas, tribos e nações, o desafio que nós temos é que a nossa comunicação não seja tribal. Não seja uma comunicação tribal. O que é uma comunicação tribal? É a comunicação entre os iguais, por identidade. Então, casais só conversam com casais. Jovens se fecham entre si. Adultos, de igual modo. Ou então, qualquer outro tipo de categorização, que pode, inclusive, nesses tempos que vivemos, ser até uma questão de cor, por exemplo. De poder falar, não, os pretos vão conversar com os pretos. Os brancos vão conversar com os brancos. Tem toda uma construção hoje louca. E o objetivo do diabo é interromper a nossa comunicação vertical, porque quando interrompe a comunicação vertical, a gente perde, que nós aqui cantamos, que é da unção, do poder. Quando se tem isso, a gente se torna um sal que não salga.
Para que serve um sal que não tempera? Diz Jesus Cristo, que não presta para mais nada a não ser pisado pelos homens. Ok? Precisamos então estreitar a nossa comunicação transversal, porque nós somos família. Nós somos família de Deus. Ok? Então precisamos conversar, respeitando as identificações que nós temos com um ou com o outro, mas nós somos família. Ou seja, não podemos constituir tribos. A subjetividade que nós temos no século 21, que não é recente, mas é acentuada agora, é da individualidade. É da individualidade. Presta bem atenção nisso. A subjetividade é que você se basta. E que você, por você, pode dar conta de tudo. E essa subjetividade, ela vem por um viés tecnológico, que fala, se você tem um celular nas suas mãos, você tem todas as informações. Já existe até, no próprio CRM, eu tomei conhecimento de uma manifestação deles, porque foi feita aí uma pesquisa em que colocava o seguinte, que a inteligência artificial, ela pode substituir a consulta médica. E ela pode dar informações mais precisas, se você declara os sintomas, do que a consulta médica. Ok? Bom, é uma realidade que nós temos e que nós vamos precisar aprender a conviver, então, com esta realidade. Então, precisamos ter uma consciência de que nós somos família de Deus. Porque quando se interrompe a comunicação para com Deus, esfria a nossa vida. E quando interrompe a comunicação que é transversal, enfraquece a igreja. Enfraquece a igreja. A igreja está tão bonita nessa congregação, e nós poderíamos ter o dobro, o triplo, o quádruplo dos irmãos que estão aqui, do número de pessoas. Eu sonho com isso. Mas nós não podemos fazer com que o tamanho da igreja seja em detrimento da comunicação entre a igreja, entre os membros da igreja. Entendeu? Nós podemos ser enormes, muitos, louvado seja Deus, mas a comunicação precisa existir. Por isso que o culto é importante, porque o culto é uma forma de comunicação com Deus e um com o outro. Você olha para o outro, você compartilha o outro, você cumprimenta o outro. Por isso que o nosso encontro de células é importante, porque nós trocamos, nós compartilhamos, nós conversamos. Então, é dentro deste contexto que eu quero abordar sobre legado e legalidade na igreja, para que a igreja possa cumprir o seu papel. De que maneira nós podemos abrir portas de legalidade na igreja, que impede a igreja de poder avançar? Algumas coisas que eu quero destacar. Primeiro, fofoca. Fofoca, mexerico, bisbilhotice, são formas que o inimigo ainda usa, não são formas novas, mas são velhas, que atrapalham a unidade da igreja, que atrapalham, na verdade, esse relacionamento da igreja. Interessante, eu estava ouvindo um desses youtubers, né, falando, e ele falou o seguinte, que 70% do que é divulgado nas mídias sociais, ele falava do Instagram, é fofoca. 70% é fofoca. E aí ontem eu estava lá zapeando na internet, e então me deparei lá com um vídeo em que comentava, não sei se vocês viram a treta entre o Neymar e o presidente Lula, né? E a Bruna Marquezine, e depois o outro. Então fala o seguinte, como que isso é feito e como que os artistas e as pessoas que estão em evidência, elas promovem isso como forma de aparecer, como forma de serem destacados, porque hoje aparecer é cifrão. Então uma pessoa que tem um canal, que tem uma conta, em que essa conta tem centenas e milhares de pessoas, ela ganha dinheiro com isso. Ela ganha dinheiro com isso, tá? Não é uma coisa que é tão somente importante. A fofoca, ela é algo que atrapalha a comunhão da igreja. Por quê? Primeiro, ela cria um espírito de falsidade. Imagine então uma pessoa que fala mal de uma outra pessoa. E aí quando ela se depara com essa pessoa que ela falou mal, ela, para poder fazer uma composição, oi, tudo bem? É falsidade, é hipocrisia. E crente não pode ser falso, crente não pode ser hipócrita. O Senhor Jesus falou que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Então tem essa perspectiva. Dentro do contexto popular,
na linguagem popular, na gíria, vai falar que isso é trairagem. Quando alguém fala mal de alguém pelas costas, isso é trairagem, no popular, certo? Então, não é uma prática que nós devemos admitir, porque ela não ajuda na unidade da igreja, ela abre brechas de legalidade. O crente, ele tem que ser alguém com mãos estendidas, com braços abertos. A Bíblia, em alguns momentos, fala que nós devemos saudar uns aos outros com ósculo santo. Né? Ósculo é beijo, beijo santo. Então, desta forma que fala que é da comunhão da igreja. Se tem algo que nós temos que orar e preservar, é pela comunhão da igreja. E a Bíblia também nos fala para que nós possamos ter o mesmo modo de pensar, que é um exercício para que nós possamos abrir mão daquilo que eu penso, do que você pensa, para que nós possamos pensar do modo que Cristo pensa. Do modo que, conforme diz o texto bíblico, da mente de Cristo. Então nós temos muito obrigado, irmão, nós temos esta perspectiva e encontramos na Bíblia como que o ambiente que seja pautado pelo disse-me-disse, pela fofoca, compromete a igreja. Então vê como que isso não é novo. Porque lá em Tiago, capítulo 3, fala assim, observe como que um pequeno órgão, a língua, ela pode incendiar então toda uma floresta. Então quando você fala alguma coisa, você é responsável por aquilo que você fala. Já falou, alguém escutou. E muito mais do que alguém escutou, o inimigo escutou. Dentro do contexto, vamos fazer essa pontuação hoje à noite, quando legado e legalidade na sociedade, porque na sociedade o inimigo se estabelece, entenda-se inimigo diabo, que é uma palavra que a gente tem evitado, porque parece que hoje em dia também Deus e diabo, né? Já é uma coisa tão rarefeita que não se fala mais nisso, mas ele está aí. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Deus é presente em tudo quanto é lugar, mas o diabo não é onipresente, e ele também não é onisciente. Onde é que nós podemos observar isso na Bíblia? No livro de Jó. Conhece lá o primeiro capítulo de Jó? Quando o diabo comparece perante Deus, e Deus pergunta, de onde você vem? Qual foi a resposta que ele deu? De rodear a terra e passear por ela. Vamos fazer aqui uma digressão. Já prestou atenção que o inimigo passa na porta da tua casa? Já prestou atenção que ele passa na porta do teu apartamento? Já prestou atenção que ele passa e se ele encontrar brecha, ele vai entrar na sua casa? Já prestou atenção que ele passa na porta do teu trabalho? Já prestou atenção que ele passa no seu ambiente de escola e de faculdade? Ele está rodeando a terra, passeando. Ele faz uma rotina. E aí é claro que ele não faz isso sozinho, ele faz isso a partir dos seus demônios, né? É o princípio que falamos no início de batalha espiritual. Então Tiago, ele é contundente em Tiago no capítulo 3, para poder falar de combate a isso, de combate a essa fala solta, de combate a essa fala que não edifica, de combate a essa fala que remete à hipocrisia, de combate a essa fala que remete à falsidade, de combate a esta fala que ao invés de poder unir, ela afasta. Então precisamos estar atentos, porque uma forma de legalidade é a fofoca. Uma outra forma de legalidade, partidarismos e grupos. Aparece de maneira muito bem clara na carta, na 1 Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo, logo no primeiro capítulo, fala, eu tomei conhecimento que entre vocês tem alguns que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Observem bem, esses três personagens não estavam envolvidos. Às vezes, e eu conheço colegas pastores, né, em que na igreja se levantam lideranças que vão fazer essa catalisação. No caso da igreja de Corinto, não era isso. Eram os próprios membros da igreja, digamos assim, que estavam falando, não, porque para mim quem é pastor é Paulo, para mim quem é pastor é Pedro, então é Apolo, eu vou seguir a orientação dele. E aí o texto bíblico fala, o corpo está dividido? O corpo está esquartejado? Então vamos tomar cuidado, porque nós somos um exército.
Nós somos um exército de Deus. Um exército de Deus que recebemos ataques de todos os lados, ok? E aí nós precisamos ter essa unidade para podermos resistir de todos os lados. Mas e as diferenças que existem, que são naturais, que acontecem, porque não é mar de rosas? A Bíblia fala, se alguém tem alguma coisa contra o outro, chega a esta pessoa e conversa com ele. Nunca comentar sobre ela com outra pessoa. Nunca poder falar, eu vi, eu tomei conhecimento, eu acho, eu penso, nunca. É poder chegar para a pessoa e falar, né, daquilo que você entende que deva ser falado, à luz do que você vê que é do Espírito Santo. E a Bíblia fala que se fizermos assim, nós salvamos esta pessoa. Então, legalidade, fofoca, partidarismo, mundanismo dentro da igreja. Mundanismo dentro da igreja também é uma brecha de legalidade. E aí eu uso mais uma vez o exemplo da carta aos 1 Coríntios. Porque no capítulo 5 de Coríntios, Paulo fala assim: tomei conhecimento que há entre vós uma pessoa que está agindo e cometendo tamanha abominação, que eu digo, que eu determino que ela seja tirada, que ela seja excluída do corpo, para que o corpo seja queimado, para que ela seja salva. Este aqui é um processo de disciplina que Paulo está colocando para a igreja. O que eu quero então aqui destacar é o seguinte, que Paulo fala, eu tomo conhecimento que há, ou seja, esse que há, significa que a igreja aceitou esse comportamento. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos no mundo com um desafio enorme, que é de transformar o mundo e não ser transformados pelo mundo. Que é de podermos transformar, fazer valer os nossos valores. E hoje nós somos confrontados o tempo todo, nós temos que ter sabedoria para poder sustentar nossos valores, para poder falar de nossas convicções. Porque se você fala sem sabedoria, se o pastor prega sem sabedoria, vocês sabem o que acontece por aí. Vocês sabem como é que, né, que há uma perseguição midiática. Mas precisamos ter aquela convicção de Pedro, quando confrontado para não pregar o evangelho, ele falou assim, me importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós vivemos num tempo, e isso é uma peneira de Deus, em que o crente que tiver convicção permanece. O que não tiver convicção não vai permanecer. Por ter convicção não significa limar pessoas, não significa não se relacionar com pessoas, não é? Não crentes, muito pelo contrário, buscar o relacionamento, mas não concordar. Não concordar não significa você falar, eu não concordo. Se for necessário, você diga. Mas se não for necessário, você se comporta. O que não pode é você poder se adequar. Então eu vou colocar aqui o que eu já ouvi. Pastor, num ambiente de trabalho, que tem aquelas recepções, aquela festa, eu tenho que fazer determinadas coisas, porque senão eu não sou visto, respeitado e nem promovido. Crente, eu imagino que é um conflito. Imagina um contrato lá de milhões, e o cara faz e coloca uma cervejada, e coloca, e você fala que não. Imagina lá uma conferência, tá? E na conferência se contrata o buffet, mas se contrata também algumas mulheres, e você fala que não. Você é o único ali. Então, a gente precisa ter bem convicção de quem nós cremos, e que o lucro por seguir ao Senhor Jesus é muito maior do que qualquer perda que nós venhamos a enfrentar por desobedecer ao Senhor Jesus. Mas dentro do contexto aqui é da igreja, que é a permissividade. O irmão não sabe, se for o caso, o mal que o irmão está fazendo para uma pessoa que é seu irmão ou sua irmã, quando você vê um comportamento inadequado e você não exorta em amor sobre esse comportamento. Quem cala, consente.
Então, se você, frente a uma ação, você cala, você está consentindo. E, por vezes, chega até mim algumas situações que é o seguinte: pastor, tomei conhecimento, eu soube, e eu estou trazendo aqui para o senhor falar. Aí eu falo o seguinte: por que o irmão não falou? Não, porque eu não quero me comprometer. Se você não quer se comprometer, não traga para mim também. Porque se eu tiver que falar, e eu vou falar que você falou comigo. Eu posso falar? Eu posso falar que você me procurou que falou, porque é até um princípio legal. Eu chegar hoje e falar alguma coisa, e cadê o fundamento disso? Não, porque ele falou. Mas o princípio bíblico, compreendendo que nenhum de nós é perfeito, é que se você viu uma pessoa no pecado, seja qualquer tipo de pecado, qualquer ação, você deve chegar para esta pessoa em amor e poder exortá-la em amor. A palavra exortação na Bíblia tem a ver com aconselhamento e tem a ver com encorajamento. Exortar é encorajar a não ficar na prática do pecado. Porque se você não fala, você está permitindo que aquela pessoa seja dominada pelo pecado. E aquele pecado na vida daquela pessoa vai se estabelecer na vida de outras pessoas. É aquela ideia da laranja podre junto com outras laranjas que vai estragar todas as demais. Então, o que acontece? Até dentro da igreja, nos nossos relacionamentos, nós precisamos estar atentos a isso. Porque nós não podemos, como se fosse entre aspas, para sermos bonzinhos com o irmão, colocarmos como refém a palavra de Deus. Você não é a palmatória do mundo, nem eu sou a palmatória do mundo. Eu e você não fomos chamados para poder tomar conta da vida das pessoas. Ninguém aqui foi chamado para ser policial do reino de Deus, né? Nós somos chamados para sermos discípulos. E nesta maneira nós estamos implicados uns com os outros. Desta forma, então, portas de legalidade: 3, fofoca, grupos e mundanismo na igreja. Outras, mas essas 3 formas e outras comprometem a comunicação para com Deus, entre os irmãos, e enfraquece a igreja. Se enfraquece a igreja, enfraquece a missão da igreja. Se enfraquece a missão da igreja, significa então que a igreja perde o sentido de poder estar e existir no mundo. Como que nós podemos, enquanto igreja, de que forma deixarmos um legado? Deixamos o legado enquanto igreja quando, primeiro, atentamos para a nossa própria vida. 1 Pedro fala que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Então, por mais que nós queiramos ajudar e vamos ajudar um irmão, é o irmão que tem que se ajudar, é o irmão que tem que tomar conta da sua vida. O que não é ser independente, mas é começar. Então, eu é que tenho que ver, será que eu estou orando? Eu estou lendo a Bíblia? Eu estou com ressentimento no coração? Tem alguma raiz de amargura? Eu preciso ser sacerdote. Porque não tem mais agora alguém que vai te representar perante Deus, é você com Deus em nome de Jesus. O pastor da igreja, à luz do texto de Efésios capítulo 4, é aquele que cumpre um papel como se fosse um técnico. O texto é muito claro quando fala que ele deve exercer o seu dom para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para fazer pelos santos. Deus não me chamou no ministério para poder fazer aquilo que você tem que fazer. Também não me chamou no ministério para eu poder prestar contas a você. Eu não tenho que prestar contas a você. Eu vou prestar contas perante Deus. É claro que nós nos relacionamos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a sua vida não está entregue nas minhas mãos. A sua vida está entregue nas mãos de Deus. Deus tem dado a graça e por vezes sempre que eu percebo, e não tenho como dar conta de tudo, e por isso que nós temos as células e queremos incentivar e multiplicar. A nossa célula multiplicou lá, não é? Para poder fazer o pastoreio. Então, a questão é de procurar, de poder ajudar. Mas isso é uma função de todos nós. Isso é o conselho de Jetro.
Então, irmão, como disse o Senhor Jesus, antes de olhar para a trave no olho do outro, olha para o cisco no seu olho. Cuida da tua vida, irmão. Como é que está a tua vida? Como é que você está? Porque se não está bem, a tendência natural é que nós possamos olhar para o outro, para poder ver como que não está bem no outro, para justificar o que não está bem na gente. Segunda coisa, para nós podermos deixar um legado, invista no discipulado. A igreja precisa investir no discipulado, caminhar com pessoas, andar com pessoas. Observemos, irmãos, como que o Senhor Jesus, que poderia ter feito tudo sozinho, Deus que poderia ter feito tudo sozinho, ele veio. É interessante, eu não sei em qual dos evangelhos, mas fala que ele subiu para orar, desceu e escolheu homens. Homens que, se fosse eu e você, nós não escolheríamos. Porque um homem como Pedro, um homem como Judas, não é? Pessoas fracas, conforme nós vimos, mas ele escolheu homens e andou com esses homens. Com esses homens ele andou, com esses homens ele compartilhou fraquezas, com esses homens ele fez milagres. A igreja precisa investir no discipulado para deixar um legado, porque todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. E nós precisamos andar com uma outra pessoa, treinar esta outra pessoa, acompanhar esta outra pessoa, para que o trabalho continue, para que a obra continue. Não é centrado e verticalizado. Então deixamos um legado quando nós investimos no discipulado. E aí eu ressalto mais uma vez a importância do trabalho de células. Células pequenas, células de compartilhamento, células que crescem, células que se multiplicam, que alcançam outras pessoas pelo relacionamento. Pelo relacionamento. Eu tenho chamado a atenção dos irmãos líderes de células, e já falei em alguns seminários para a igreja, da questão da inflamação da comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia. E a inflamação da comunhão é koinonite. É quando os mesmos ficam só com os mesmos, com os mesmos, com os mesmos, com os mesmos. A gente precisa abrir a roda, refrigerar o ambiente. Nós temos muitas pessoas chegando na igreja e esse trabalho tem sido feito, e incentivo para que continue sendo feito, para que nós possamos treinar pessoas, discipular. Paulo, falando para Timóteo, diz o seguinte: o que você de mim recebeu, compartilhe para homens idôneos, para que eles possam compartilhar com outras pessoas. Não fica com você, compartilha. Para orar junto, irmão. Irmão, eu quero orar por você, sente no coração, eu quero orar por você. Tá? Para estudar junto a Bíblia. Compartilha o que você tem. De maneira natural, expõe. Vem cá, irmão. Às vezes alguns irmãos vêm falar comigo, é um hábito. E vem às vezes emocionado: pastor, ora por mim. Na hora eu abraço e oro. Porque eu aprendi com a irmã Tabita, saudosa irmã Tabita, que por vezes quando nós falamos que vamos orar, a gente não ora. Esquece. Então já abraço ali, já oro. Às vezes eu chego, os irmãos estão de prova, eu posso chegar alguém e ficar: irmão, vamos orar com você, vem cá, ora. É movimento do coração de cada um de nós. Então, deixamos um legado quando nós cuidamos da nossa vida espiritual. Somos sacerdotes, somos povo, somos nação santa. Então veja isso em você, tá? Deixamos um legado na igreja quando nós investimos no discipulado. Anda com alguém, ajuda alguém, ensina alguém, compartilha da Bíblia, participa da escola dominical, esteja numa célula, participe do culto, esteja num coral, envolva-se no trabalho. Isso é importante, essa formação continuada. E nós deixamos um legado quando nós desenvolvemos a mutualidade. O que é mutualidade? Mandamentos mútuos. Nesta semana, quarta-feira, tivemos o seminário de oração abençoado. Chego em casa, a irmã Taninha liga para mim, desesperada, e eu levo um susto. Porque até você saber quem é que está falando, você se assusta. E ela tinha comunicando a partir da irmã Sandra. Converso com a irmã Taninha, oro com ela.
A irmã Lígia me manda uma mensagem falando que o pai da irmã Jacira tinha falecido. Aí eu faço contato, mando mensagem para a irmã Jacira e tal. Aí, irmãos, eu deixei o telefone. Porque já estava, né? Quando eu acordo de manhã, tem 5 ligações e chamadas. Porque naquela noite, a irmã Marlene também havia ligado que o irmão Nelson tinha falecido. Não é fácil, né? Não é fácil você transitar num ambiente de ar-condicionado e vai para um ambiente que está de forno. Mas isso é ser pastor. É aprender a lidar com essas intempéries, digamos assim, de tempo. Mas o que eu quero destacar, eu não tinha como poder estar no sepultamento do irmão Nelson e nem poder estar lá no pai da irmã Jacira, um em Inhaúma, o outro em Nova Iguaçu. Princípio da multiplicação. Eu liguei para o irmão diácono Edclilton. Fica em pé, irmão diácono Edclilton. Chegou há pouco tempo para a nossa igreja. Roberta, fica em pé, Roberta. Eida, cadê o Ezequiel? Está aí não? Eliel, desculpa, Eliel. Família bonita, muito obrigado. Pode sentar. Estão lá na minha célula. Falou para mim, pastor, eu quero ficar na sua célula, quero ver como é que o senhor faz. Enfim, liguei para ele e falei, irmão, eu preciso de alguém que possa com carro ir com outros irmãos lá. Pastor, pode contar comigo? Ah, sua esposa está com problema, mas ela falou que ela vai também. Liguei para o pastor Zeca. Falei, pastor Zeca, meu filho, você pode ajudar? Preciso. Não, pastor, pode contar. Liguei para a irmã Thelma. Thelma, você pode ir de missões ou posso ir? Para mais quem eu liguei? A diaconisa Conceição. Pode, eu posso ir. E parece-me que a irmã Lígia também foi. Agora observem bem, esses irmãos estavam lá com o irmão Wilson e com a irmã Jusilene, representando toda a igreja. Não é bonito isso? No mesmo instante, estava em Inhaúma, estava eu, irmão Reinaldo, irmã Mara, irmã Josiane, Adneia, diácono Paulo, Joana, Solange Cimensato, Flávio Pedro. E ali no final, falei assim, irmã Marlene, vem cá. Irmã Marlene é um doce de pessoa, uma serva do Senhor. Eu falei, diáconos, venham cá, abraça a irmã Marlene. Não é bonito isso? A igreja, isso é ser diácono. Isso é ser diácono, não é ficar com gravata, não é ficar sentado no banco. Não é status. É para servir, é para ser garçom. Eu já falei isso para eles. Isso é ser diácono. De estar ao lado para poder auxiliar. Isso é composição de ministério, de equipe ministerial. Na sexta-feira estava lá no sepultamento da irmã Sandra e mais alguns outros irmãos. Ontem foi o aniversário da minha neta. A gente transita então. O que eu quero deixar é o seguinte: isso é igreja. Isso é igreja. Que se multiplica. Não é? Mandamentos mútuos. Alegrai-vos com os que se alegram. Quem torce pelo Fluminense aqui? Parabéns. Parabéns para vocês. Parabéns. Não mereciam, mas conquistaram. Quem merecia era o Flamengo. Brincadeira. Parabéns. Né? Mas diz também, chorai com os que choram. Chorai com os que choram. A melhor ajuda que a gente pode dar para uma pessoa que está chorando, se você tem liberdade... Vem cá, irmão Rubinho, por favor. Suponhamos que ele estivesse chorando, ele já teve momentos na vida que ele chorou. A melhor ajuda que a gente pode dar para uma pessoa quando está chorando é ficar do lado, assim, ó. Assim, ó. Deus abençoe, irmão. Não é falar não chora, não é falar confia em Deus, não é falar você que é crente. Isso é igreja. Mandamentos mútuos. Amai-vos uns aos outros.
E amar quem gosta de você é fácil. Mas a Bíblia fala que nós temos que amar aqueles que não gostam da gente. E tem gente que não gosta de você, que não gosta de mim. E eu também tenho gente que eu não gosto. Mas a Bíblia fala, não é gosto, é Bíblia. E me chama a poder amar. E aí a Bíblia, mandamentos mútuos, levai as cargas uns dos outros. Está pesado para você, irmão? Deixa eu te ajudar a carregar a bolsa. Levar a carga, eu vou fazer uma visita. Levar a carga é poder falar, como é que eu posso ajudar na recepção, na introdução? Pastor Zeca, como é que eu posso te ajudar? Pastor Ailton, como é que eu posso te ajudar? Levar as cargas, Renata, é poder estar junto e falar, estou ao teu lado. Isso é igreja. Irmãos, parece que a gente está construindo alguma coisa que não é igreja. A Bíblia fala da igreja enquanto corpo de Cristo. E às vezes, eu acho que tem um Frankenstein, que não é corpo de Cristo. Que não é corpo de Cristo. Então, meus amados irmãos, legado e legalidade na igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Princípio, a unidade com Deus e uns com os outros. A legalidade quebra essa relação com Deus e uns com os outros. É prejuízo. O legado é o exercício dessa unidade que passa eu com Deus, né? Que passa pelo discipulado, que passa pelos mandamentos mútuos, um ajudando ao outro. Que Deus nos abençoe.